mas para que eu não ficasse orgulhoso demais, por causa das coisas maravilhosas que vi. Eu recebi um espinho na carne. Ele veio como um mensageiro de Satanás para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. 3 vezes orei ao Senhor pedindo que Ele me tirasse esse sofrimento, mas Ele me respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelas quais passo por causa de Cristo, porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Amém. Se eu fosse você, eu daria glória a Deus aqui. Aleluia. O bom é que é tudo espontâneo aqui, né? Essa igreja é tudo espontâneo, brota assim, né? Ó Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui diante da Tua Palavra. Nós te agradecemos, Senhor, pelo Teu amor por nós, e te pedimos que nesta noite, Senhor, o Senhor venha desvendar os Teus mistérios ao nosso coração, Senhor. Que o Senhor derrame do Teu Espírito em nosso espírito, Senhor, para que nós tenhamos uma comunhão sobrenatural contigo, para que a Tua Palavra, Senhor, seja de fato revelada ao nosso coração, para que nós possamos recebê-la, para que nós possamos entender o que o Senhor está falando conosco, Senhor. Nós oramos, Pai, e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. E a igreja diga amém. Irmãos, todos nós, sem exceção, nós temos defeitos. Todos nós, ninguém é perfeito, né? Ninguém é perfeito. Todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldades, todos nós temos fraquezas. O curioso é que quando a gente reconhece a fraqueza, é que a gente começa a buscar equilíbrio na nossa vida. Quando a gente reconhece a nossa fraqueza, a própria fraqueza, o reconhecimento da fraqueza faz com que a gente comece a estar mais moderado na vida, mais equilibrado nas coisas da vida. Porque quando a gente está muito bem, aí a gente pensa que está no topo. O rei Davi, um dia ele pensou que ele estava... Um dia ele escreveu assim, está lá no Salmo 30, versículo 6, ele disse assim: eu falava na minha prosperidade, nada vai me abalar, uma coisa assim. Ele confessou isso no Salmo 30, versículo 6. Eu falava na minha prosperidade, nada pode me abalar. Mas aí ele passou por uma dificuldade tão grande, como diz o pessoal aí, né? Ele passou por um estreito tão grande que ele pensou até que ia morrer, e Deus deu livramento a ele. E quando Deus deu livramento, aí ele escreve o Salmo de número 30, um salmo muito bonito, porque é um salmo de reconhecimento dessas coisas. Porque quando nós estamos diante das nossas limitações, das nossas fraquezas, das nossas dificuldades, quando nós estamos diante dessas coisas, é que a gente vai recuando um pouquinho e percebendo que a gente não é tudo aquilo que a gente pensava ser. A gente não é isso tudo que a gente pensa ser. Aliás, esse tempo da pandemia está nos mostrando muito isso, né? A gente pensava, né? E quando eu digo a gente, eu não estou falando só a gente daqui. Quantos países, né? Quantos governos pensavam que podiam e aconteciam, e de repente está todo mundo igual, todo mundo usando máscara, todo mundo, o mundo inteiro, todo mundo recuado dentro das suas casas. Ora sai, aí ora alguém grita, vai todo mundo para dentro de casa outra vez, volta e vai, fica assim o mundo inteiro. Por quê? Porque isso desperta em nós a nossa condição. Isso desperta em nós a nossa condição de que nós não somos perfeitos. Mas como eu disse, essa consciência
de que nós somos limitados, que nós temos problemas, que nós não somos tão quanto nós pensávamos. Isso traz exatamente equilíbrio, né? O reconhecimento da nossa imperfeição traz equilíbrio para a gente melhorar. Paulo está escrevendo exatamente sobre isso. Ele descreve a deficiência dele aqui, e ele chama essa deficiência como um espinho na carne. Há muitos estudiosos que falam que ele teve um problema, e nas viagens dele ele sofreu isso, sofreu aquilo. Outros falam que ele teve um amor não correspondido, e que esse amor o perseguia, porque ele queria viver para o Evangelho, e essa pessoa perseguia a vida dele. Tem teólogos que falam assim. Outros falam que era a questão da visão dele, ele enxergava pouco, tanto que ele ditava as cartas. Enfim, o importante não é saber qual era o espinho da carne de Paulo. O importante é saber a razão desse espinho na carne dele. Paulo foi um homem que pela história dele, ele era um intelectual, ele era um homem com uma formação, né, muito intelectualizada, e ele teve uma experiência tão grande com Jesus, que mudou a história dele de tal forma, que ele chegou depois dos discípulos. Paulo ele não viveu com Jesus aqui, enquanto Jesus estava em carne aqui, ele veio depois. Mas ele aprendeu, porque Deus ensina a gente num ritmo de segundo, e ele aprendeu muito mais até do que os apóstolos, com algumas coisas que Jesus fazia na vida dele. Porque ele conta um pouquinho antes aqui nesse capítulo, ele conta que ele conheceu um homem que foi arrebatado aos céus, e o Senhor disse a ele lá, ensinou coisas a esse homem. Ele diz, ensinou coisas a esse homem que linguagem humana nenhuma daria para descrever. E aí ele diz, 3 vezes ele chega a falar isso. Ele diz assim, ó, eu não sei se esse homem foi realmente levado aos céus, ou se ele teve uma visão, mas o que eu sei é que Deus ensinou a este homem tantas coisas, e ele teve visão de tanta coisa, e a instrução veio tão diretamente, ele falando que eu não sei se realmente ele foi, ou se ele teve um sonho sobre isso. Quando ele fala que ele conheceu um homem assim, ele está falando dele mesmo. É porque o espinho na carne deu uma freada em Paulo muito bacana. Paulo era um sujeito que ele tinha que trabalhar com um negócio chamado arrogância, desde o início. Por ele ser um homem intelectual, estudioso, discípulo de Gamaliel, então era um homem que tinha uma cultura, não só uma cultura da escritura, mas uma cultura geral. Os poetas, os filósofos da época, ele carregava os livros dele, ele na prisão ele pede isso, olha, traga a minha capa porque está frio aqui, e os meus livros. Então era um homem de muita leitura, e por causa disso ele era um homem também muito arrogante, sempre foi assim. Tanto é que o primeiro encontro de Jesus com ele foi na estrada, onde ele estava indo para Damasco, para mandar prender, bater e matar os discípulos ou os seguidores de Jesus. Foi na primeiro encontro que houve essa batida de Jesus com ele. E nessa primeira, Jesus já avisou para ele, Paulo, é o seguinte, duro é para você recalcitrar quanto ao aguilhão. Jesus já estava avisando para ele o seguinte, olha, duro é para você recalcitrar, é resistir o aguilhão, ou seja, aquele que está te dando a direção agora. Porque Jesus já foi avisando ele, olha, eu vou furar a tua bola, já está com a bola muito cheia, eu já vou começar esvaziando essa bola sua. Você não é tudo isso que você pensa ser, irmão. Você está indo para Damasco, mas eu já vou jogar você aqui no chão, e você não vai mais dirigir esse povo que vai dirigir você para lá. Porque quando Paulo se levantou, ele estava cego. É um homem que estava levando soldados com cartas do império, porque ele era um homem muito respeitado, tanto na parte espiritual ou religiosa da época, quanto a parte governamental da época. Então ele era um homem top. Mas Jesus, quando esbarrou com ele ali, e ele falou,
quem é? Quem é o Senhor? Eu sou Jesus, é quem você persegue. Aí fala com ele: olha, duro é para você, Paulo, recalcitrar. Agora é o seguinte, é duro para você resistir agora à minha direção. Você dirigia todo mundo, mas agora você vai ser dirigido, porque você esbarrou comigo, você não esbarrou com qualquer um. Aí Jesus começou a frear Paulo ali. Quando Paulo levanta, já não sabe nem a direção. Um homem que estava, não, vamos lá, agora ele está lá no chão. Aquelas cartas se perderam lá, eu imagino isso, se perderam lá no chão, e ele precisou que as pessoas, não, levanta, seu Paulo, levanta daí, levanta, está tudo bem, levanta essa poeira toda, bate a poeira, dá a volta por cima, e vamos lá. Para que direção ele foi? Ele ainda pergunta a Jesus, né? Ainda veio uma pontinha de soberba dele, de falar para Jesus: o que o Senhor quer que eu faça? Aí Jesus falou: porque Paulo estava querendo o seguinte, inverter o quadro. Pode falar o que eu estou aqui, eu vou escutar o Senhor, eu vou fazer como é que o Senhor está falando. Jesus falou: não, você vai lá, alguém vai te falar o que eu quero. Jesus está falando com ele: olha, eu não vou dar a você nem o gostinho de ouvir da minha boca o que eu quero que você faça. Eu vou mandar alguém lá, um discípulo meu. Eu não é o mestre que vai falar com você, é o discípulo. Furar a bola dele. E Paulo vem nessa batida. E aí, como ele é um homem intrépido, e Jesus havia dito isso para Ananias: vai lá, porque esse homem é um homem escolhido, ele vai falar para reis. Eu tenho um propósito na vida desse homem, e eu vou mostrar para ele o quanto ele vai padecer pelo meu evangelho. Então Paulo, ele tinha uma marca, o Senhor marcou uma unção especial. Ele tinha uma unção especial. Por isso que o Senhor o levou, ou o levava para ensinar as coisas a ele no terceiro céu. E aí, porque o Senhor sempre furava a bola ali, é que ele falou: eu conheço um homem que foi arrebatado. Eu não sei se ele foi arrebatado ou se ele teve uma visão, mas foi ensinado, falou 3 vezes isso, foi ensinado no céu, um monte de coisas que não dá para descrever. Por quê? Porque Jesus estava ensinando ele lá. Jesus tirou ele daqui, ensinava ele lá e voltava com ele. Tanto que quando ele começou a pregar, os discípulos ficaram meio assim com ele: peraí, esse homem não era o perseguidor? Ele estava perseguindo, agora ele está pregando, e ele está pregando coisas. Nós vivemos com o mestre aqui esse tempão todo, e ele de onde ele aprendeu esse negócio? Ele aprendeu direto do Senhor. E quando ele está falando isso, aí ele fala, ele toca nesse, para que eu não ficasse orgulhoso demais. Ele tinha um orgulho, claro, de experimentar a presença do Senhor, mas para que eu não ficasse orgulhoso demais por causa das coisas maravilhosas que vi, para que eu não fique orgulhoso demais porque também de menos ele ia ficar indiferente àquilo que ele viu. Ele não podia ser indiferente, não, teria que glorificar a Deus por tudo aquilo, pelo privilégio de viver aquilo que o Espírito Santo de Deus estava fazendo ele viver. Então, para que eu não ficasse orgulhoso demais, aí ele vai revelar um negócio aqui, com que Jesus furava a bola dele. Eu recebi um espinho na carne. Ele veio igualzinho um mensageiro de Satanás para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. Um espinho, alguma coisa na vida dele. Falou: Paulo, você não é isso tudo não, cara. E Deus sempre trata a si mesmo, né? Eu citei aqui agora o Salmo 30, o versículo 6. O Davi, quando achou que era o cara, não, que eu vou permitir a enfermidade para furar a bola desse cabra. Aí no versículo 6 eu dizia na minha prosperidade. Então Paulo fala isso aqui:
que pediu 3 vezes ao Senhor que o Senhor removesse o espinho. E eu tenho certeza que ele falou: Senhor, se o Senhor remover esse espinho, eu posso fazer a tua obra com maior velocidade. Se o Senhor tirar esse problema, se o Senhor tirar essas rédeas, se o Senhor tirar essa dificuldade, o Senhor já imaginou o que eu posso, presta atenção aqui na oração, o que eu posso fazer na tua obra? Se o Senhor tirar esse espinho, ninguém vai me segurar. A bola dele subiu outra vez. Jesus falou: naninha. Essa palavra não está assim aí, tá? Não vai procurar naninha. Jesus falou: Você não está entendendo, Paulo. Você não está entendendo. Você sabe, a única coisa que eu quero tua é a tua intrepidez, é a tua coragem, é a tua ousadia, porque para o restante a minha graça te basta. O que Jesus está falando? Graça significa favor imerecido. A única coisa que eu quero de você é que você dentre os outros homens, você é intrépido, audacioso, ousado. A única coisa que eu quero de você é ousadia, porque o restante é o meu favor sobre a tua vida que vai operar. Favor imerecido. Você não merece, Paulo. Não se elogie, não, porque você não merece. Mas eu vou fazer o favor de derramar sobre você algo para que você possa ser instrumento da minha obra, para que eu possa fazer a obra sobre você. Jesus está falando com ele: não é você. Você não é fundamental na obra. Você não é fundamental na obra. Você está achando que você é alguma coisa, que você sabe, que você aprendeu, que você estudou, que você domina, que você... Eu só quero amansar você, para que eu quero usar você como instrumento, para que eu, Jesus, possa fazer a obra sobre você. Vocês estão entendendo isso? Digam amém. Só os que estão acordados digam aleluia. E eu tirei algumas lições aqui sobre isso. Quando o Senhor disse: a minha graça te basta. A minha força aparece, Paulo, quando a tua fraqueza aparece. É isso que Jesus está falando. Todas as vezes que você tentar se mostrar um forte, você abre mão da minha força. Mas todas as vezes que você entender que precisa de mim, é a minha força que aparece. Eu escolhi essa tradução porque essa tradução diz assim: a minha graça é tudo que você precisa. Ou seja, o meu favor imerecido é tudo que você precisa, pois o meu poder, Jesus falando, é mais forte quando você está fraco. O poder do Senhor é mais forte quando a gente está fraco. Primeira lição que eu tiro daqui: o espinho na carne. Primeiro, não nos deixa esquecer quem somos nós, porque a gente esquece rápido, irmão. Uma blusinha nova já faz a gente esquecer um monte de coisa. A gente já sai com a blusinha nova já. Qualquer coisinha nova a gente esquece rapidamente quem somos nós. Aí o espinho, aí Jesus precisa aí. Espinho na carne. O espinho na carne não nos deixa esquecer quem somos nós. Atos capítulo 7, no versículo 51, há uma definição sobre isso, sobre quem somos nós. Diz assim: homens de dura cerviz, duro pescoço, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resisti ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Você sabe o que a palavra está falando? Que nós somos pessoas com o pescoço duro. Pescoço duro é aquele que não consegue abaixar a cabeça. Nós somos orgulhosos, irmãos. Qualquer coisinha a gente pensa que é com a gente. Não, eu posso resolver, eu faço, eu tenho força.
eu não dependo. E Deus precisa manter um espinho muitas vezes na nossa vida, para fazer cair por terra o orgulho, a soberba, porque Deus rejeita o soberbo. É isto. Deus é atraído pelo humilde, porque o humilde, quem é o humilde? É aquele que sabe que precisa de Deus. O soberbo não. Sabe quando aqui em Atos capítulo 7, versículo 51, diz que nós muitas vezes resistimos ao Espírito Santo, é porque nós estamos vivendo, irmãos, os últimos dias nos últimos dias, mas existem pessoas ainda que resistem a isso. Escuta o que eu vou falar para você. Jesus nos deu a salvação, mas é o Espírito Santo de Deus que nos faz ficar em pé para resistir a esse mundo mau. Mas quantos resistem ao Espírito Santo? Quantos não aceitam o Espírito Santo, no sentido de o Espírito Santo dirigir, o Espírito Santo orientar? Tem gente que não acredita nisso. Tem gente que não acredita nisso. Por isso que a palavra lá em Atos capítulo 7, versículo 51 fala isso, que nós muitas vezes temos o pescoço endurecido. Nós resistimos a essa verdade de que o Espírito Santo está aqui na face da terra para nos dirigir. Nós precisamos da manifestação do poder do Senhor para curar, nós precisamos da manifestação do Senhor para libertar, nós precisamos da manifestação do Senhor para a gente viver. Mas quantas vezes nós esquecemos disso? E o espinho na carne muitas vezes nos faz frear, para a gente entender isso. Sabe, irmãos, essa pandemia não veio de Deus, mas é um espinho na carne da humanidade. É um espinho na carne da humanidade. A humanidade estava muito senhora de si, se achando. O ser humano estava se achando. As pessoas querendo inverter os valores. Nós vimos coisas absurdas por aí. Lembro do último carnaval que aconteceu dentro do Rio de Janeiro? A zombaria que foi com a cruz. A palavra de Deus diz: de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Uma zombaria, as pessoas pensando assim: olha, nós somos melhores, mente abertas. Tocaram em Deus, irmãos. Tocaram naquilo que é sagrado. Misturaram o sagrado com o profano. O mundo inteiro vivendo isso. Pornografia, homossexualismo, miséria humana no sentido de moral, de caráter. E a palavra de Deus clamando. Então Deus pega um espinho e fala, e como Paulo falou aqui, uma bofetada, como o mensageiro de Satanás. Sabe, essa pandemia é um mensageiro de Satanás sobre a vida da humanidade inteira, para falar o seguinte: olha, vocês não são o que vocês estão pensando, vocês não têm a ciência que vocês acham que têm. Deus falando conosco, Deus está falando com a gente. Quando a gente lê ou assiste um filme onde Moisés está no Egito e Deus trabalhando com aquelas pragas, fica tão fácil entender isto, e a gente não consegue entender que Deus é imutável, Deus continua trabalhando com essas pragas, para mostrar a mesma coisa que o homem ainda não conseguiu entender, que nós não somos tudo isso que a gente pensa ser. E a humanidade precisa se despertar para isto. Essa pandemia é um espinho na carne da humanidade. Tudo está dividido. A ciência está dividida no mundo. A política está dividida no mundo. Tudo foi dividido. Sabe por quê? Porque não há mais unidade. Perdeu-se isto. E Deus está nos mostrando o seguinte:
Quem somos nós? Nós não somos melhores do que os nossos antepassados. O espinho na carne, a primeira lição, é exatamente para que a gente não esqueça quem somos nós. E aí há um espinho na carne de cada um de nós. A segunda lição que eu tiro desse texto aqui é que o espinho na carne nos faz lembrar que nós somos dependentes de Deus. Irmãos, nós estamos à mercê no mundo de um monte de coisas que nós estamos esperando chegar daqui, de acolá. Falta isso, falta aquilo. Quantos de nós estamos vivendo talvez um problema aí e você não sabe como resolver o problema? O espinho na carne tem que nos lembrar o quê? Que nós somos dependentes de Deus. O resto, irmão, como disse Salomão, depois de tudo, vaidade, tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Jesus disse: quem é que pode acrescentar um istmo de segundo, um côvado à sua vida, à sua estatura? Quem? Não há. O espinho na nossa carne, e cada um de nós sabe bem onde está o espinho na carne, é para nos lembrar que nós somos dependentes do Senhor. Você sabe que se o Senhor tirar esse espinho, a gente perde até o controle, a gente incha outra vez, a gente acha que pode. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 30, diz assim: olha, se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. Ou seja, se eu tenho que me orgulhar de alguma coisa, eu tenho que me orgulhar das minhas fraquezas, de reconhecer as minhas fraquezas. Se eu tenho que reconhecer alguma coisa e me orgulhar de alguma coisa na minha vida, é a capacidade de reconhecer que eu sou fraco e dependo de Deus. Nós dependemos dele, irmãos. Nós continuamos dependendo de Deus. Nós continuamos todos os dias. Você sabe por que nós acordamos? Porque Ele pronuncia o nosso nome. E a gente insiste em resistir ao Espírito. A gente insiste em tentar viver uma vida que parece ser nossa. Não, mas é nossa, a minha vida. Que vida? Nós estamos aqui, olha. Nós ainda não vimos a vida, irmãos. Nós ainda não vimos a vida. Nós estamos concorrendo a ela. Não vimos ainda não. Se devo orgulhar-me, que seja das coisas que mostram a minha fraqueza. Que coisa bonita isso que Paulo. Um homem que experimentou tanta coisa de Deus e ele aprendeu isso. Pediu ao Senhor: tira esse espinho. A minha graça te basta, Paulo. A minha graça te basta. Quanta coisa precisa cair a ficha da nossa vida, irmãos. Você sabe que muitas vezes nós não conseguimos aquilo que nós estamos precisando porque a gente não busca o Senhor. A gente não busca. A verdade, a gente busca o Senhor só no último caso, mas tem que ser no primeiro caso. Tem que ser no primeiro caso. Antes de pisar lá fora, antes de pisar ali fora, Senhor, guarda-me. Efésios fala sobre a armadura de Deus, a armadura que Deus tem para a nossa vida. A gente ignora isso, irmãos. A gente sai de qualquer jeito, porque a gente tem uma mania de achar que nós estamos acima da média. A gente vai fazendo, se der errado, depois a gente volta e faz uma campanha com Deus. Não, nós não perguntamos nada ao Senhor, nós não falamos nada com o Senhor, nós não indagamos nada a Ele. Senhor, eu devo fazer isso, eu devo fazer aquilo. A gente vai fazendo, por quê? Porque nós, humanos, nós somos orgulhosos.
E a gente pensa que as coisas que a gente tem, o que a gente é, que vai perdurar. A gente pensa, a gente tem essa ideia. A gente nem viu a vida ainda. Nós não vimos a vida. O espinho na carne que Paulo está falando aqui, ele faz exatamente a gente perceber que a gente depende do Senhor. Quando Paulo pede a ele: Senhor, por 3 vezes, tira esse espinho. Não vou tirar esse espinho, porque a minha graça te basta. Ele está falando: olha, eu não vou tirar isso, Paulo, porque se eu tirar esse espinho, você se afasta de mim, e se você se afastar de mim, você perde a salvação. Você pode até ganhar a vida aqui, mas perde a salvação. Deus tem nos dado oportunidades de vida, irmão, de concorrer à vida. Não é oportunidade de estar vivendo aqui, não, é de concorrer à vida. Eu sei quantos de nós que estamos aqui poderíamos nem estar mais. Estivemos na tábua da beirada. Estivemos na tábua da beirada. E foi Ele quem disse: deixa ele ficar. Deixa ele ficar. Nós precisamos entender o seguinte: que muitos dos espinhos da nossa vida só serão tirados depois que a gente tiver o entendimento da dependência que temos de Deus. Nós somos dependentes do Senhor. Nós ficamos dependentes de muitas coisas e muitas pessoas, mas a nossa dependência precisa ser do Senhor. Nós dependemos dEle, nós somos filhos dEle. Eu falei hoje aqui no culto das 5 horas a definição de confiar em Deus. A palavra confiar significa com fé. Em latim ela vem de confides, com fé, confiar, com fé, ou seja, ter fé em Deus. Mas eu falei que eu prefiro uma outra definição da palavra confiar, do verbo confiar. Confiar, na minha concepção, na etimologia dessa palavra, significa fiar com, ou seja, confeccionar com alguém, fazer alguma coisa, uma confecção, um pano, confeccionar um pano, confeccionar alguma coisa com alguém. Quando eu confio em Deus, eu estou confeccionando algo com Deus. Confiar em Deus é estar trabalhando junto com Deus, estar trabalhando com Deus. Eu não posso trabalhar sozinho, eu não posso tricotar a minha vida, ou seja, fazer um tricô da minha vida sozinho. Deus é quem vai fazendo esse tricô com a gente, vai ensinando a gente a fazer. Quantos de nós estamos dando burro em ponta de faca aí dentro de família, porque a gente ainda tem a dura cerviz, o pescoço empinado, e a gente não quer dar ouvido ao Espírito Santo, daquilo que o Espírito Santo quer nos ensinar, para que a gente possa estar vivendo bem dentro de família, para que a gente possa estar vivendo bem a nossa vida aqui. Existe algo a ser feito. E talvez você diga para mim: pastor, mas eu tenho orado muito em favor disso. Eu sei, mas escute, o máximo da oração que a gente faz não é uma oração pedindo instrução, a gente está pedindo solução. Escuta, confiar em Deus é confeccionar algo, confiar, está trabalhando o mesmo fio com Deus. Muitas das vezes a gente tem orado, irmãos, pela nossa casa, pela nossa família, pelas pessoas, mas nós estamos mais pedindo solução do que instrução. Entenda que Deus está fiando alguma coisa, está construindo alguma coisa, está tecendo um pano qualquer, e nós precisamos chegar lá e falar: Senhor, eu vim aqui para o Senhor me ensinar a estar nessa pontinha também, fiando contigo aqui. Confiar é trabalhar junto com o Senhor, confeccionar junto com Ele. Ele está confeccionando a tua vida, mas é necessário que eu e você estejamos junto com Ele. Pedir instrução a Deus. Pedir instrução a Deus. Qual é o propósito que Ele tem para a minha vida? Qual é o propósito que Deus tem para a tua vida? Nós dependemos dEle, gente. Nós dependemos dEle.
Nós precisamos de Deus. Jesus, ele disse assim: olha, sem mim nada podeis fazer. Tudo o restante, tudo, irmão, todo o restante é passageiro, tudo é passageiro. Tudo é passageiro. Salomão disse: olha, vaidade, tudo é vaidade. Deus está confeccionando a vida, há um propósito de Deus. Eu preciso chegar e falar: Senhor, eu quero estar aqui junto. E vez por outra, o Senhor, Ele vai e tira algum nozinho que a gente está fazendo ali. Puxa uma linha: ah, Senhor, eu estava fazendo, o Senhor puxou a linha. É porque você estava fazendo errado. Você estava fazendo errado. Nós precisamos depender dEle. Deixa eu falar uma coisa muito séria com vocês. Nem todo mundo acredita que Deus possa intervir. Muita gente acredita que Deus existe, mas nem todo mundo acredita que Deus pode intervir na nossa vida, que Deus tem interesse na nossa vida. E eu estou aqui nessa noite para falar com você o seguinte: que Deus tem interesse na tua vida. Deus se importa com você. Deus se importa com a tua vida. Deus se importa com a minha vida. Deus se importa com a nossa vida. E muitas das áreas da nossa vida não estão dando certo, porque embora Deus se importe conosco, nós não estamos nos importando com Ele. Nós não queremos instrução de Deus, nós só queremos orar para agradecer o que a gente tem. Ou pedir aquilo que a gente não tem. Deus se importa com a gente. Deus nos ama. Eu sinto, quando eu falo isso, eu sinto o amor de Deus aqui sobre nós. Eu sinto a aproximação da nuvem, da glória de Deus sobre a vida de cada um de nós. Porque Deus quer que a gente entenda isso. Eu fico aqui, eu vivo aqui para anunciar isto, que Ele nos ama, que Ele se importa. Mas muitas vezes nós não nos importamos com Ele. Nós não queremos saber da instrução dEle. E aí nós pensamos que a nossa vida é esta aqui. E vivemos igualzinho o filho pródigo, que pensa que pode viver sem o pai. Escute, crie essa dependência. Você é filho, Deus é pai. Nós não sabemos, irmãos, 1% desse universo espiritual. Nós não sabemos, nós não temos, oh Jesus, nós não temos ideia dessa guerra aí em cima. Nós não temos ideia disso que está acontecendo aqui em cima. Nós estamos vivendo dentro de um lugar terrível. A terra, esse cosmo, isso aqui é um lixão, irmãos. Escute o que eu falo para você. Esse lugar é um lixão. Nós fomos lançados aqui por causa do pecado de Adão e Eva. Não era para a gente estar aqui. Nós fomos lançados aqui. Satanás foi lançado aqui. Esse lugar é um lugar de rebelião. Esse lugar é um lugar onde pessoas viraram as costas para Deus. E Deus está nos resgatando, mas Deus precisa nos orientar aqui. Escuta o que eu vou falar para você. Muitos de nós sabemos que a porta para sair daqui se chama Jesus. Ele é a porta, Ele é a salvação. Mas escuta o que eu vou falar para você. E é uma coisa bonita que o Espírito fala, é que Jesus é a nossa porta, mas Ele diz, o Espírito diz: mas escuta, Deus quer que você permaneça mais um tempo na face da terra. Deus não quer que você entre, o Pai não quer que você entre agora pela porta, porque ainda há muito o que fazer aí nesse lixão. Mas Senhor, como é que eu vou trabalhar nisso aqui? Como é que alguém pode trabalhar num lixão se não tiver uma roupa preparada? E o Espírito disse: eu tenho a roupa preparada para você. Eu sou o revestimento de Deus para você. Eu sou o revestimento de poder de Deus. E o Espírito diz: por isso que Jesus disse: eu não vou desamparar vocês. O Pai vai enviar o revestimento de poder.
O Espírito Santo, escute que eu vou falar para você, o Espírito Santo é o teu revestimento para que você possa suportar as batalhas desse lixão. Jesus é a salvação, Ele nos deu a salvação, mas o Espírito Santo é a arma, é o revestimento para que a gente possa resistir aqui, para que a gente possa sair da tentação, resistir àquilo que esse lixão está chamando a gente. O lixão está chamando a gente para comer lixo, irmão. Escuta, a história do filho pródigo é a história do universo. Quando ele quis comer a comida dos porcos, filho do dono da fazenda quis comer o lixo, a comida dos porcos, a lavagem. Nem a lavagem ele pôde comer. Mas foi nesse momento que ele caiu de si. Na casa do meu pai, a comida a fartar, e eu estou comendo lixo, eu estou querendo comer a lavagem dos porcos. Deus está clamando pelo seu povo. Escute, nós precisamos voltar à origem. A igreja não precisa de uma reforma, a igreja precisa de um retorno. Não é uma reforma. A igreja não precisa ser reformada, a igreja precisa retornar à oração, à vida da palavra, quebrantamento de alma, confissão de pecado, e crer na presença do Espírito Santo conosco. O Espírito Santo está no mundo, sim. Há o batismo no Espírito Santo de Deus. Creia nisto. Não desperdice aquilo que Jesus deu a você. Há um revestimento de poder sobre a minha vida e a tua vida. Aceite essa verdade, que há um revestimento de poder. Há um mergulho no Espírito. Sem esse mergulho nós ficamos religiosos, e um religioso não muda nada. Um religioso não muda nem a casa dele. Quem muda a minha casa e a tua é o Espírito Santo de Deus. Busque o revestimento de poder enquanto há tempo. Jesus fala: olha, ainda é dia, mas virá a noite. Busque o revestimento de poder. Busque a unção do Espírito Santo. Ele existe, é verdade. E só Jesus pode nos dar isto. Só Jesus pode nos dar isto. Esse é o tempo, esse é o momento. Satanás, como Paulo diz aqui, o mensageiro de Satanás para me dar bofetadas. Satanás está entrando na vida das pessoas, destruindo famílias, destruindo projetos, destruindo sonhos. E as pessoas estão clamando como se Deus estivesse distante. Acaso você não vê coisas novas que o Espírito está fazendo? Deus, Ele enviou o Espírito Santo. O Espírito permanece conosco e vai ficar aqui conosco até o arrebatamento. Quando a igreja for levada, ela vai ser levada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai entregar a igreja ao noivo. Eu e você precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos do revestimento. Nós precisamos dos dons. Não se iluda. Nós precisamos dos dons espirituais. Não é para exibir igreja, mas para transbordar dentro de casa. Os dons espirituais precisam ser usados dentro de casa. Escute, você que está aí nos assistindo em casa, Deus quer operar algo na tua vida. Sabe, irmãos, existem coisas que um ser humano não tem como fazer. Como que um ser humano vai quebrar todos os padrões genéticos que a gente vem vivendo na vida? Você vem repetindo a história da sua família. Você vem repetindo as enfermidades da sua família. Você vem repetindo os problemas da tua família.
E Jesus disse: eu não vou deixar vocês órfãos. Escuta, o céu está preparado nessa noite. O céu está preparado nessa noite para um derramar sem igual do Espírito Santo, de um revestimento. Pastor, eu já fui batizado no Espírito Santo, mas hoje haverá um renovo. Hoje haverá um renovo. Deus quer nos dar um renovo, para que nós possamos estar o tempo todo orando, deixando o Espírito Santo de Deus falar através de nós com gemidos inexprimíveis. Não importa aqueles que não acreditam, eu creio, eu recebo e eu uso. Aleluia. Eu não posso ignorar aquilo que Jesus falou. Você sabe por que Jesus falou com Paulo que ele era um vaso escolhido? Não era por aquilo que Paulo tinha ou possuía, não, é por causa da audácia do exercício de fé. Por isso que o Senhor escolheu você, eu e você, a nós aqui, a você que está em casa, para que haja um revestimento de poder. A igreja precisa de um revestimento de poder. A tua casa precisa, entenda isto, em nome de Jesus, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, a tua casa precisa de um revestimento de poder. A tua casa, a tua vida precisa do revestimento de poder. Você não tem força, você não tem recurso. A tua história é de dor, a minha história é de dor. A nossa vida sangra. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus, para que algo sobrenatural aconteça. O espinho na carne está aí para te despertar para isto. Você precisa estar dependente do Espírito. Entenda o Evangelho por completo, irmãos. Acordem. Você que está nos assistindo, sei lá que tempo, acordem. Jesus é a nossa salvação, mas Ele nos deu o Espírito Santo como revestimento de poder, para que nós possamos resistir aqui nos dias maus. Os dons espirituais são verdade. Não é por causa de exagero de alguns que você vai jogar tudo que Jesus deu para você. Nós dependemos dele. Nós dependemos. A minha casa depende do Senhor, a tua casa depende do Senhor. A nossa vida depende dele. Aleluia. Terceira lição: o espinho da carne nos faz valorizar a graça de Deus, o favor de Deus. É isso que eu estou falando aqui. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10 diz assim, olha: mas pela graça de Deus, Paulo fala isso, olha, mas pela graça de Deus eu sou quem sou. Diga assim, olha, eu sou quem sou. Pela graça de Deus eu sou quem sou, ele diz. É a graça de Deus. É a graça de Deus que sustenta você. É a graça de Deus quem envolve você. É a graça, é o favor dele. Eu e você precisamos do favor do Senhor. Paulo nesse versículo 10, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10, ele diz assim, olha: mas pela graça de Deus eu sou quem sou, e a graça que ele me deu não tem sido inútil. Deixa eu falar uma coisa para você, que dói o coração do Pai. É que o Pai nos deu a armadura. Quando a minha filha mais velha saiu para estudar fora, nós fizemos a mala dela. Eu e Cassinha fizemos a mala dela e colocamos a mala com todas as roupinhas ali. Minha filha, pode estar frio, leva esse cobertor. Minha filha, pode estar assim, leve isso aqui. Minha filha, pode estar calor, leve isso aqui. Nós arrumamos a mala, toma esse lençol. Nós arrumamos a mala dela para tudo. E aí pegamos e demos um recurso para ela. Bem da verdade era um recurso muito simplesinho na época, mas foi lá: toma, minha filha, toma esse recurso, você vai estudar fora. Quando a minha filha mais nova saiu também para a mesma coisa: toma isso aqui, minha filha, vamos arrumar a mala.
Sabe, irmãos, nós estamos aqui nesse lixão, mas Deus é Pai. Escuta o que eu vou falar para você. Deus olha para a gente aqui, Ele enviou Jesus para nos resgatar, mas o resgate não é hoje, porque eu tenho certeza absoluta, a começar por mim, se um anjo do Senhor perguntar e falar: posso resgatar você hoje? Eu vou falar: não, eu tenho uma agenda ainda cumprida aí para cumprir aqui. Todos nós queremos e sabemos que precisamos ficar aqui ainda. Não, queremos ficar aqui ainda, porque Deus colocou no nosso coração algo que talvez você não saiba. Existem pessoas ao teu lado que precisam alcançar a salvação. Se Deus nos levar hoje, que seria maravilhoso, mas nós deixaríamos para trás muita gente que vai perder a salvação. Por isso que a gente, quando adoece, a gente corre para ser curado. Não é por causa de apego, não, irmão. Não é de apego, você não tem esse apego todo, não. É porque tem algo de Deus para falar com você assim: olha, eu vou te dar um revestimento de poder, você vai continuar na face da terra. Se tiver frio, eu vou te dar um cobertor. Se vier uma lança, eu vou te dar um revestimento. Eu vou te dar um capacete para que Satanás não lance na tua mente nenhuma seta. Eu vou colocar em você um peitoril para que nenhuma arma de Satanás venha sobre você. Eu vou colocar na tua mão uma espada e um escudo, sandálias de guerra. Eu vou te dar um revestimento de poder. Você está entendendo o que eu estou falando? Levanta a mão assim. É um revestimento de poder. Não desperdice a graça de Deus. Quando nós lutamos ainda aqui, é porque nós sabemos que existem pessoas dentro da nossa casa, na nossa família, amigos que nós temos e outras pessoas tantas aí, que se o Senhor levar a igreja hoje, essas pessoas vão ficar, elas não serão salvas. Por isso o revestimento seria tão mais simples, né? Aceitou Jesus, subiu. Aceitou Jesus, cadê o pastor? Ele aceitou Jesus, subiu. Cadê o fulano? Subiu. Seria muito mais simples, mas seria egoísta demais da nossa parte. Mas como a gente tem que viver aqui, Deus olhou e falou: ele não vai conseguir viver lá assim. Ele não tem força para viver nesse lixão. Nós não temos forças para viver nesse lixão. Os combates, as guerras, as enfermidades, as lutas, os medos, as inseguranças, Ele disse: eu vou enviar um revestimento de poder sobre a vida deles. Eu quero te falar uma coisa sobre esse templo. Desde hoje à tarde já está preparado algo para acontecer aqui, de um revestimento de poder sobre a nossa vida e sobre a tua vida que está aí, em nome do Senhor Jesus. Por último, quarta e última lição: o espinho na carne nos quebranta para o sobrenatural. Deixa eu te falar uma coisa: enquanto a gente está vivendo muito bem, quando não tem problema, a gente vai vivendo a vida daqui. Deus muitas vezes precisa permitir um espinho para que a gente comece a perceber o sobrenatural, para que a gente possa quebrantar o nosso coração para o sobrenatural, para que a gente possa viver algo acima da normalidade, acima da humanidade, acima daquilo que é material. Nós não estamos aqui apenas e tão somente para viver aqui, irmãos. Nós estamos sendo preparados aqui, e para preparar outras pessoas. Mas é necessário que haja o revestimento, e é necessário que a gente valorize a graça de Deus, e que a gente se quebrante para o sobrenatural de Deus. A gente não tem força para romper, a gente não tem força. Não adianta pensar que tem. Quantos de nós já saímos de um culto falando: não, agora eu vou melhorar, e não melhorou? Quantos de nós falamos: agora eu vou parar com esse vício, e eu vou largar, vou abrir mão, e não conseguiu abrir mão? Você sabe por quê? Porque nós não temos forças, e ao mesmo tempo a gente não consegue enxergar o Evangelho na sua completa revelação. O Evangelho não para em Jesus. Jesus é o Salvador, mas a graça dele nos acompanha. A graça dele é o Espírito Santo. Por isso que o espinho na carne nos quebranta para algo sobrenatural.
Zacarias capítulo 4, versículo 6 diz assim, olha: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Você sabe o que ele está falando? Não é a tua força, não é a minha força, não é com a violência de um com o outro, é pelo Espírito do Senhor. Quer romper? Quer romper? É com o Espírito do Senhor. E quem disse isso é o Senhor dos exércitos. Por que é chamado de Senhor dos exércitos? Porque é uma guerra, irmãos. É uma guerra. O Senhor está nos oferecendo uma roupa de guerra. A roupa do revestimento de poder não é para a gente ficar, ou alguém admirar, olha, ele fala assim, ou ele é profeta, olha, ela faz assim, ele faz isso. Não, não é para isso não, é o contrário disso. A roupa, o revestimento de poder, quem nos dá é Jesus, é para uma guerra. Por isso que Deus é chamado de o Senhor dos exércitos. Deus quer nos revestir com a roupa de guerra. Quantos de nós estamos passando luta dentro de casa? Eu tenho certeza, é o Espírito que coloca isso no meu coração. Pessoas que estão passando luta dentro de casa, não consegue conexão dentro de casa, não consegue estar bem dentro de casa, não consegue comunhão dentro de casa, não consegue intimidade dentro de casa. Mas não é por força nem por violência, entenda isso. É pelo revestimento que Jesus quer nos dar. Nós fomos salvos, sim, nós somos salvos. Mas entre esse dia, essa noite de hoje, até a salvação, até o momento da salvação, tem um tempo ainda na face da terra. E esse tempo nós precisamos viver no revestimento de poder. É Deus quem dá o revestimento de poder. Se você está entendendo, você diga amém. Nós vamos ficar de pé, seja qual for o espinho na sua carne, seja qual for o espinho que te acompanha, fica de pé. O Senhor tem mantido esse espinho, não veio dele, mas Ele permite esse espinho, para nos lembrar todas essas coisas, para nos lembrar quem somos nós, para nos lembrar que nós precisamos ser dependentes dEle, para nos lembrar que a graça dEle precisa ser valorizada, para nos lembrar que é Ele quem dá o revestimento de poder.